à presença do rei e convida-o e o Amã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio anterior da casa do rei, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Que fala aqui a respeito da rainha Ester. Rainha Ester era uma moça jovem, falava Deus que ela era famosa, ela era uma mulher virtuosa, né? E ela era moça do interior, da cidade de Suzã. E o rei Assuero, ele ficando ali sem a sua esposa, a Vartes, ele procurou conselhos, né, ali com aqueles outros reis, o que ele fazia diante daquela ocasião. E o rei, aí eles falaram para ele procurar uma outra noiva, né, para ele casar. E o rei ali, ele mandou cartas, né, mandou editos, né, para a cidade de Suzana e para toda aquela vizinhança, né, a vizinhança, né, falar assim, porque mas aí a língua não desenvolveu, né, a circunvizinhança saiu, amém. Aleluia, Jesus. Para que todas as moças bonitas, formosas, belas, fossem se apresentar diante ali do palácio do rei Assuero, porque o rei Assuero, ele ia escolher entre todas aquelas moças, uma moça para que ele casasse, né, para substituir o lugar de Varte. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali foram muitas moças, né? E Ester, ela foi junto, porque o tio dela, Mardoqueu, levou ela também junto com as outras para comparecer lá diante do rei lá, para que Ester também fosse uma das concorrentes ali, né, para ganhar ali aquele posto ali, né, de ser a noiva do rei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ester era uma moça simples. Eu vejo Ester como se ela fosse uma moça simples, né? Eu me espelho muito em Ester, né? Por isso que esse louvor é das mulheres heroínas para a composição, qual ali foi o Espírito Santo deu em cima dessa palavra aqui, né, de Ester. E ali, Ester comparecendo junto com aquelas outras moças, o rei Assuero, assim, de frente, assim, quando olhou, já achou graça em Ester. Porque Ester era uma moça formosa, né? E ela tinha o Espírito Santo de Deus. Então, ela era a diferença no meio daquelas outras moças. E ali, o rei já olhou de cara em Ester e já falou: essa aqui vai ser a minha esposa. Mas tinha ali uma concorrência, né? O qual ele tinha que separar 7 moças para entrar na casa, para se preparar, para poder passar por ele depois de um ano, né, passar lá pelo quarto dele para poder ele dormir com cada uma e ver qual era que ele ia agraciar para poder casar. É certo que Ester, ela foi a escolhida do rei Assuero. Esther já tinha casado com o rei Assuero e estava morando ali no palácio e estava levando ali uma vida de princesa, né? As coisas pareciam que estava tudo bem. Mas de repente Esther, ela foi surpreendida, né, por um decreto de morte, né? Deus está falando aqui de morte, né? Um decreto de morte, o qual o
E ali ele ficou furioso. E ali ele colocou ali decreto de morte para matar Mardoqueu e matar todos os judeus. Né? E Mardoqueu, sabendo desse decreto, ele foi se vestir de pano de saco, saiu pela cidade e ele foi até a porta do palácio do rei para que chegasse até o conhecimento de Esther. E ali os criados do rei, vendo Mardoqueu naquela situação, perguntou para Esther o que estava acontecendo, né? Que Mardoqueu estava vestido de pano de saco, né? Lá na porta do palácio. Esther mandou vestes, roupas para que ele trocasse. E ele não aceitou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A presença de Deus está neste lugar. E ali ele levou o conhecimento de Esther, que ele não queria aquelas vestes. E Esther mandou perguntar o porquê que ele não tinha aceitado as vestes que ela tinha mandado. E por que ele estava vestido daquela situação. E ele falou para Esther, né, que tinha um decreto de morte contra a vida dele e a vida do povo dele. Então que Esther, ela se posicionasse e fosse até o rei, interceder ao rei pela vida do povo deles, que estava ali um decreto para tirar a vida de todos. Esther falou que não ia, porque ela não tinha sido anunciada pelo rei, não tinha sido convidada. Dentro de 30 dias ela não podia chegar diante do rei. E ali o Mardoqueu falou, faça alguma coisa, porque é para uma ocasião como uma dessa que você está dentro do palácio. Né? Tu sabe por que Deus te colocou dentro do palácio? Se tu não interceder por nós, Deus vai mandar livramento de um outro lugar, de uma outra parte, de uma outra forma. Mas o Senhor vai nos dar livramento e tua vida perecerá. E ali Esther, ela foi e falou, então, fazer o seguinte, fala para ele convocar o povo que está do lado de fora do palácio, né, 3 dias de jejum e de oração, porque eu também vou colocar aqui as que estão aqui do lado de dentro do palácio aqui, para 3 dias de oração e jejum pela minha vida, porque eu vou entrar na presença do rei, mas primeiro eu vou entrar na presença do meu rei Jesus, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali aconteceu esses 3 dias de jejum e oração pela vida da Esther, para poder Esther chegar diante do rei e interceder pela vida do povo dela, que estava correndo risco de morte. Porque tinha um decreto que ninguém podia chegar diante do rei sem ser anunciado. Porque se o rei levantasse o cetro de ouro e não gostasse daquela pessoa, aí ele saía dali já com a cabeça tirada fora, né? Porque o decreto ali era de morte. Aí daquele que se aproximasse do rei sem ser convidado ou chamado, porque se o rei não gostasse, ele já saía dali já sem cabeça. E aí Esther, depois dos 3 dias de jejum e oração, Esther, ela vestiu suas vestes reais e ela foi pela porta do jardim, o qual estava de frente à porta do rei, aonde o rei ficava sentado no seu trono. E ali de lá, Esther estava lá no jardim, né, como se não quisesse nada, pastora, né? Ali disfarçando ali. E ali o rei viu Esther. Quando o rei vê Esther, ele levanta o cetro de ouro. Mas porque ele se agraciou de Esther. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali Esther se aproxima do rei e toca naquele cetro de ouro. E o rei pergunta, minha rainha Esther, o que queres que eu te faça? Até a metade do meu palácio eu te darei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Né? Isso daí é a gente ter conexão com Deus, né? Quando a gente tem conexão com Deus, que a gente confia no Senhor, a gente desce de joelho na presença de Deus, né? E Deus, ele muda o decreto, né? Porque Deus, ele se agrada quando nós descemos na presença dele e nós buscamos, né? Pelas nossas causas, nós intercedemos a Deus pelos nossos e por aqueles também que Deus coloca no nosso coração para que a gente interceda, e Deus, ele muda o decreto. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali a Esther nos fez diante do rei qual era a petição dela.
mas ela fez um convite para o rei Assuero, que ela ia fazer 2 banquetes e que o rei, se fosse da vontade do rei, que o rei fosse até lá para comer desse banquete e que ele levasse também Amã junto com ele, porque onde o rei estava, Amã estava junto, né? E ali Amã, o rei foi. No segundo dia, no primeiro dia, o rei já perguntou: minha rainha Esther, expõe qual é a tua petição, né? Fala o que tu queres, eu te darei até a metade do meu palácio. E a Esther não colocou no primeiro dia qual era a petição dela, mas ela esperou para o segundo dia, para o segundo banquete. E ali no segundo dia, Amã ali já estava comemorando, né, a morte de Mardoqueu e do povo de Mardoqueu, né? Amã mandou até fazer uma forca, porque ele falou lá para os amigos dele, para os filhos, para a mulher dele, que ele tinha tudo, né? Um homem ali de autoridade, porque o rei já tinha dado autoridade para Naamã fazer o que quisesse, né? E ali ele podia mandar carta para quem ele quisesse, da forma que ele quisesse, e selar com o anel do rei ali, que era um decreto ali que ninguém podia revogar. Mas ele estava furioso, porque ele tinha tudo, ele tinha casa, ele tinha condição, mas ele, Mardoqueu não se prostrou diante dele. E ele estava revoltado por causa disso, porque ele queria glória para ele, né? Mas a glória é para o nosso Deus. Glória a Deus. E ali, ele já comemorando, e aí os amigos dele lá, com a mulher, os filhos já falaram para ele: não, então enforca ele, depois que sair desse banquete, enforca ele lá, né? E ali ele falou: pois é isso mesmo que eu vou fazer, quando sair do banquete, eu vou enforcar ele, vou matar. E ali, quando chegou lá no banquete, que o rei falou de novo: minha rainha Esther, qual é a tua petição? Pede o que tu queres e eu te darei até a metade do meu reinado. E a rainha Esther falou pro rei: ó rei, é porque tem um decreto, né, que estão querendo tirar a vida do meu povo, né, e a minha vida. E ali o rei Assuero já se indignou, né, que esse mal que está querendo causar esse dano, querendo tirar a vida da minha rainha. E ali ela falou: é Amã, né? E ali ele saiu, entrou para o jardim, e Amã se jogou nos pés de Esther, né? Implorando Esther que Esther usasse de benevolência com ele, né? Para poupar ele, né? Para que nada de ruim acontecesse com ele, que ele ficasse impune, né? Não, impune, né? Que Amã ficasse impune. Mas Esther não deixou que ele ficasse livre dessa condenação, porque o mal que ele desejou para ela acabou se voltando para a vida dele, né? Então assim, as pessoas que estavam ali já pegaram logo o Amã e levaram para a forca que ele tinha feito para enforcar Mardoqueu. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E ali teve uma virada na vida de Esther, na vida de Mardoqueu e na vida dos judeus, porque ficaram em liberdade. E o rei Assuero mandou tirar o anel, o qual estava no dedo de Amã, e mandou colocar no dedo do Mardoqueu, mandou tirar aquelas vestes lá e colocar sobre Mardoqueu, né? E ali o Senhor honrou Mardoqueu tremendamente, porque o rei deu a casa dele, que era dele também, para Mardoqueu. E antes desse acontecimento de tirar a vida dele, né, o rei Assuero, ele não dormiu de noite, porque Deus incomodou o rei Assuero, né, que Deus já tinha dado um livramento de morte para o rei Assuero, porque o Mardoqueu ouviu os bandidos falando que ia tirar a vida do rei, e Mardoqueu avisou para Esther, Esther avisou para o rei, e teve ali um livramento. E ali Deus incomodou o rei, né, através desse livramento, né,
que deu o livramento, te livrou da morte. Ele falou, rei, eu tiraria as vestes dele e tirava as vestes do rei, né? Como se fosse o rei, né? Tiraria as vestes e colocava nele, né? Tiraria essa coroa e colocava nele, né? E ali eu mandava que alguém levasse ele pela rua, anunciando, né? Ali a vitória dele, né? E aí o rei foi e falou assim, então faça isso por Mardoqueu, né? Ele achava que o rei ia fazer por ele porque ele estava usurpando o lugar do Mardoqueu, né? Ali porque Mardoqueu deu livramento, ele se passando ali que ele tinha dado, né? Mas ali ele falou, então faça isso por Mardoqueu. Aleluia! Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Então teve uma grande virada, porque ali Mardoqueu ele foi honrado, aí montou ali naquele cavalo ali com a coroa ali do rei, com as vestes, e ali o próprio Amã saiu anunciando na rua, né, ali a vitória do Mardoqueu. Amém? Glória a Deus. Então é essa palavra que eu trago para nós nessa noite de hoje, e eu queria agradecer a Deus, eu queria louvar esse louvor juntamente com a igreja. Amém? Esse louvor aí que fala a respeito tira as vestes, põe nele. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque Deus vai nos dar vitória, né? E aquele que tentou contra as nossas vidas, né? Ele mesmo vai anunciar